Fala, meu aluno! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa para aqueles que querem aprender de verdade a nossa maravilhosa língua. Eu sou o professor Thiago Mena e português é bom demais, é ou não é? O assunto de hoje é oração subordinada adverbial, condicional e temporal. Hoje nós iremos estudar as condicionais e as temporais, tá legal? Vamos observar os principais conectores e a forma correta de se classificar este grupo oracional. Bom, vamos começar pela condicional. Antes, vamos entender condicional. Aliás, o nome é bem sugestivo, sim ou não? Condicional porque ela apresenta a condição para a realização ou não de um evento, de algo. Então você vai perceber que existe uma condição pré-existente para que algo aconteça ou não aconteça. E quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas condicionais que nós iremos encontrar na nossa língua? Nós teremos os seguintes conectores: o famoso se, caso, desde que, sem que, contanto que, a menos que, salvo se e por aí vai. Estes são os principais conectores condicionais. Vamos observar na prática? Vem comigo, ó. Na primeira frase eu digo: desde que houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Vamos dividir as orações? Então vamos lá. A primeira oração começa aqui, ó. Desde que houvesse opiniões contrárias. Aqui está a nossa primeira oração. Consequentemente, a segunda se encontra aqui, ó. O acordo seria desfeito. Qual é a primeira coisa que você tem de observar? Bom, se a oração ela é subordinada, significa dizer que ela exerce alguma função sintática, pois toda oração subordinada exerce função sintática em relação a outra, chamada de oração principal. E aí, meu aluno, no caso das adverbiais, a função sintática a que me refiro é basicamente a função sintática de adjunto adverbial, uma função que apresenta uma natureza adverbial. Vamos pensar desta forma inicialmente, é a base do raciocínio. Pense assim, tá legal? Bom, vamos perceber em que oração a conjunção ou a locução conjuntiva aparece. Desde que houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Está aqui, ó. Desde que. É exatamente na oração de número 1 que nós identificamos a presença da locução conjuntiva. Por que é muito importante, no caso das orações desenvolvidas, buscar de imediato o conector? Porque é exatamente a oração em que aparece o conector que nós iremos classificá-la como subordinada. E a outra é principal, será classificada como principal. Então repare que é esta oração que apresenta este conector, esta locução conjuntiva condicional, que vai ser classificada como oração subordinada adverbial. Agora vamos analisar a circunstância. Desde que houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Qual é a condição para o acordo ser desfeito? Haver opiniões contrárias. Ou seja, se não houver opiniões contrárias, o acordo não será desfeito. Mas se houver opiniões contrárias, o acordo será desfeito. Então esta oração ela é classificada como oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial condicional. Olha só que coisa linda.
maravilhosa e estonteante. Oração subordinada adverbial condicional. E esta aqui é a nossa OP, a nossa oração principal. Você percebeu a condição? Repare, para que o acordo seja desfeito, tem de haver opiniões contrárias. Vamos agora para a frase de baixo. Não poderia me amar sem que se amasse antes. Vamos dividir as orações? Vamos lá. Primeira oração. Não poderia me amar. Segunda oração. Sem que se amasse antes. Não poderia me amar sem que se amasse antes. Vamos buscar a oração em que o conector aparece. Em que oração aparece o conector? Agora é na oração de número 2. No primeiro exemplo foi na oração de número 1. No segundo exemplo é na oração de número 2. É o sem que. Vamos destacar o sem que. Então é esta oração que vai ser classificada como subordinada adverbial. Vamos buscar a ideia, vamos buscar a circunstância conforme o contexto. Qual é a condição para a pessoa me amar? Para ela me amar, existe uma condição pré-existente. Ela deve se amar primeiro. Ou seja, sem que se amasse antes, é a condição para ela me amar. Se ela não se amar, ela também não irá me amar. Sendo assim, esta oração, bem poética isso aqui, né? É uma oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial condicional. E esta aqui é a nossa oração principal. Tudo bem? Então são as condições para a realização de algo ou não. Agora nós iremos estudar as temporais, ou seja, aquela que apresenta uma circunstância de tempo, tal qual a adjunta adverbial de tempo. Repare, vamos às principais conjunções ou locuções conjuntivas que trazem essa ideia de tempo. Nós temos aqui, mal, o mal com L, tá legal? Quando, enquanto, logo que, antes que e desde que. Eu não sei se você percebeu, mas no exemplo anterior eu também usei o desde que. Ou seja, o desde que pode ser temporal e o desde que também pode ser condicional. E agora, Mena, o que eu faço? Como irei descobrir se o desde que é condicional ou se o desde que é temporal? Mole. Fique tranquilo. Eu vou dar uma dica bem legal a você e você vai guardar esta dica aí com todo carinho. Repare que no primeiro exemplo, desde que houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Observe o verbo da oração da qual faz parte o conector condicional. É o houvesse, sim ou não? Aqui está o verbo, aqui está a forma verbal. Diga para mim em que modo se encontra o houvesse. O modo verbal, modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo? Se eu houvesse, se tu houvesses, se ele houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvesseis e se eles houvessem. É o imperfeito do subjuntivo, sim ou não? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então o houvesse se encontra no modo subjuntivo. Vou colocar aqui, subjuntivo. E aí, meu aluno, quando nós estivermos diante de uma oração subordinada adverbial condicional, quando você percebe claramente a ideia de condição, se é uma condição, ela ainda não aconteceu. Você está estabelecendo a condição para a realização ou não de algo. Ou seja, é algo hipotético. E dos três modos que eu acabei de citar, que são os modos da língua portuguesa, indicativo, subjuntivo e imperativo, o modo que, como regra geral,
traz essa ideia de hipótese, possibilidade, dúvida, enfim, hipótese e possibilidade é o modo subjuntivo. Então você vai perceber que é muito comum a presença do modo subjuntivo nas estruturas condicionais, trazendo essa ideia de possibilidade, de hipótese, ou seja, algo que ainda não se concretizou. Essa é a ideia. Então busque o verbo e perceba se aquela oração iniciada pela locução conjuntiva desde que apresenta na sequência um verbo no modo subjuntivo. Se for modo subjuntivo, aquela oração vai ser condicional. Observe o exemplo aqui da letra B. Desde que chegou a casa, não parou de nevar. Vamos dividir as orações? Vamos. A primeira é: desde que chegou a casa. Esta é a primeira oração. A segunda oração: não parou de nevar. Pegou a ideia? Vamos buscar a oração em que o conector se encontra presente. É a primeira. Aqui, ó, desde que. Poxa vida, apareceu desde que, ô Mena. E agora? Como eu faço para descobrir se ele é condicional ou não? Não sendo condicional, ele pode ser tempo e ainda há a possibilidade de ser causal também. Há quem defenda aí a possibilidade de um desde que causal. Mas aí, meu aluno, para você pensar na possibilidade dele ser causal, tende a haver uma relação de causa e efeito. Ou seja, aquela oração inteira, introduzida pelo desde que, tende a ser a causa de um efeito. Bom, vamos ler isso aqui, ó. Desde que chegou a casa, não parou de nevar. Faz sentido para você dizer que chegar a casa é a causa da neve? É a causa de não parar de nevar? É bem incoerente isto. Então não há relação de causa e efeito. Então, aqui você não vai pensar em causal. Agora, a dica do verbo. Repare o verbo, ó. Chegou, chegou. Em que modo está o chegou? Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. É o pretérito perfeito do modo indicativo. Então aqui o verbo se encontra no modo indicativo. Se o verbo aparece no modo indicativo, como regra geral, repito, como regra geral, o modo indicativo traz uma ideia de fato, certeza. Então não pode ser condicional. Ok? Então, ó, preste atenção no que eu vou dizer. O desde que, para ser condicional, ele vai surgir associado a um verbo no modo subjuntivo. Algo muito comum na estrutura condicional. É isso que você vai perceber. Se não for modo subjuntivo, ele pode ser tempo ou causa. Ok? E aí você vai ter de analisar o contexto. Havendo aí uma relação de causa e efeito, beleza. Se o desde que estiver introduzindo a causa, chame de oração subordinada adverbial causal. Mas se não houver esta relação de causa e efeito, você vai perceber ali a ideia de tempo. Desde que chegou a casa, não parou de nevar. Logo que chegou a casa, assim que chegou a casa, quando chegou a casa, no momento em que chegou a casa, não parou de nevar. Percebeu a ideia? Então, ó, vou te dar um exemplo de um desde que introduzindo uma causa. Desde que saiu sem a minha permissão, vírgula, castigá-la-ei. Ou seja, desde que saiu. Ó, o saiu está no modo indicativo. Então não pode ser condicional. Ou vai ser tempo ou vai ser causa. Desde que saiu sem minha permissão, castigá-la-ei. Não é possível vislumbrar aí uma ideia de causa? Ó, primeiro você sai sem a minha permissão e o sair sem a minha permissão é a causa do castigo. Ok, aqui eu consigo enxergar uma relação de causa e efeito. Então existe esta possibilidade, tá legal? Existe esta possibilidade. Mas a grande maioria trabalha com o desde que condicional
e o desde que temporal, tá legal? Mas eu já dei essas duas dicas aí para você perceber conforme o contexto. Não se esqueça de que o contexto é soberano sempre. Bom, aqui então é apenas momento, né? Então a oração que aparece o conector, ela é a subordinada, oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal, e esta aqui é a nossa oração principal. O exemplo abaixo, ó, logo que chegou ao colégio, desabou o temporal de granizo. Cuidado, hein, meu aluno, é granizo, não é granito não, hein? Então, ó, primeira oração, logo que chegou ao colégio. Aqui está a primeira oração. A segunda oração, desabou o temporal de granizo. Então, ó, onde está a conjunção ou a locução conjuntiva? Em que oração nós iremos identificar o conector? Na oração de número 1. O logo que, este logo que, também traz a ideia de tempo. Assim que chegou ao colégio, desabou o temporal. No momento em que chegou ao colégio, desabou o temporal. Pegou a ideia? Então, este logo que é temporal. Oração, quando chegou ao colégio, desabou o temporal de granizo. Oração subordinada adverbial temporal. Observe aí a ideia de tempo. E esta aqui, meu aluno, é a nossa oração principal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então aqui chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou desta aula, meu aluno, dê o seu like, aperte aí o botãozinho aí, dê o like. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, ó, deixe o sininho aí sempre ativado para você receber as notificações. Afinal, nós temos aulas novas todas as segundas e as quintas. Vídeos novos sempre às segundas e às quintas. Tá legal? Compartilhe aí com seus amigos. Um forte abraço, em português é bom demais.